Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, dando prosseguimento aí às nossas aulas, a gente estava trabalhando aí o tema de genética, beleza? E a gente trabalhou na última aula aquela partezinha de segunda lei de Mendel, polihibridismo, cruzamento, teste em polihibridismo, perdão, em dihíbrido e polihíbrido, enfim toda essa parte aí, finalzinho, relembrando tudo de segunda lei de Mendel e essas variações, derivações de segunda lei de Mendel. Beleza? Esses casos especiais. Agora a gente vai para herança sexual, tá? Primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui. Tudo que a gente vê em genética, até essa segunda lei de Mendel, quando a gente vai falar de herança, de heredograma, de tudo isso, a gente está vendo heranças autossômicas. Tá? O que isso quer dizer? A gente está vendo heranças ou características hereditárias pertencentes, ou seja, genes pertencentes aos cromossomos autossomos. Beleza? Vou relembrar isso rapidinho com vocês aqui. Tá? Basicamente, quando a gente fala de cromossomo autossomo, a gente está falando dos nossos cromossomos que não são cromossomos sexuais, tá? Só relembrar para vocês rapidinho. A célula humana vai possuir 46 cromossomos no total, beleza? Desses 46, 44 são chamados de autossomos, ou seja, são cromossomos não sexuais. E 2 são chamados de alossomos, ou seja, cromossomos sexuais. Ou seja, temos um total de 22 pares de cromossomos, autossomos, e um par de cromossomo sexual. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Em uma célula humana, que você vai no núcleo dela e encontra 46 cromossomos, desses 46, 44 são comuns tanto a homens quanto a mulheres. E 2 deles vão diferenciar para você se aquilo é uma célula masculina ou feminina. Beleza? Relembrando então, 46 cromossomos dentro de uma célula humana, dentro do núcleo, 44 autossomos, são os não sexuais, e 2 alossomos, tá? São os sexuais. Show de bola. Na herança autossômica, que é aquela herança relacionada a esses 44 cromossomos aqui, autossomos, não existe diferença na frequência entre os sexos. O que isso quer dizer? Se eu estiver falando, por exemplo, daquela característica hereditária que a gente chama de albinismo, tá? Quando a gente analisa isso daí, se eu fizer um esquema aqui rapidinho para vocês, você sabe que a pessoa albina, tá, a portadora do albinismo, ela é azinho, azinho. Então, imagina, por exemplo, um cruzamento de um casal heterozigoto para essa característica, ou seja, eles não são do fenótipo albino, mas eles são portadores do alelo para o albinismo. Tá? Você tem aqui azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Tá? O que é interessante vocês analisarem aqui? Isso daqui eu estou dentro da primeira lei de Mendel, tá? Só para conceituar, relembrar isso aqui para vocês. Se eu for determinar a probabilidade em termos de fenótipo, eu tenho aquela probabilidade de 3 para 1, onde 3 vão manifestar o fenótipo dominante, que é esse daqui, ou seja, não albino, e 1 vai manifestar o fenótipo recessivo, que é o fenótipo albino. Beleza? A grande questão é, repara que eu falo do fenótipo, mas hora nenhuma eu falo de masculino ou feminino. Tanto é que se eu virar e falar qual a probabilidade de um casal que é heterozigoto para essa característica ter uma filha, ou seja, ter um bebê do sexo feminino portadora do albinismo. Além de você fazer esse cruzamento aqui, que você encontraria aqui 1/4 para homozigoto recessivo, você teria que multiplicar essa probabilidade por meio, onde esse meio estará relacionado ao sexo feminino. Tranquilo? Lembram disso? Show de bola. Por que eu estou
trabalhando isso com vocês agora? Porque quando eu falo de herança sexual, a frequência das heranças vão variar de acordo com a localização desse gene. Quando eu falo de herança autossômica, os genes estão localizados em qualquer um desses 44 cromossomos autossomos. Quando eu falo de herança sexual, eu vou mudar isso daí. Vocês vão ver que existe uma herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Beleza? Mas vamos dar prosseguimento aqui e depois eu volto nisso. Show de bola! Os cromossomos alossomos, ou seja, os cromossomos sexuais, são responsáveis pela diferenciação sexual. São eles o X e o Y. Sendo assim, homens vão possuir um cromossomo X e um Y, beleza? E mulheres possuem 2 cromossomos X, tá? Isso é interessante pra caramba porque o homem ele vai possuir 2 cromossomos diferentes e a mulher vai possuir 2 cromossomos iguais, tá? Isso vai permitir com que a gente classifique os homens e as mulheres de maneira diferente com relação aos seus tipos de cromossomos alossômios, beleza? Esses cromossomos sexuais, que é exatamente o que a gente vai ver aqui, tá? Com relação à formação dos gametas, a gente tem um esqueminha que vai facilitar o nosso entendimento, tá? Repara que eu botei aqui o símbolo do masculino, tá? Que é esse daqui, 44A mais XY. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou me referindo ao indivíduo do sexo masculino, ele tem 44 cromossomos autossomos, mais um cromossomo X e um Y. Como é que eu sei que o indivíduo é do sexo masculino? Porque ele é heterogamético. O que é heterogamético? Ele vai ter cromossomos diferentes. Como assim, Nicolas, cromossomos diferentes? Vai ter um cromossomo X e um Y. Isso quer dizer que ele consegue produzir um gameta de um tipo e um gameta de outro tipo, tá? Diferente desse daqui, que é o cariótipo de um indivíduo do sexo feminino, tá? 44 autossomos mais XX, tá? O símbolozinho de feminino aqui, tá? Esse daqui, no caso, é homogamético, só consegue produzir um tipo de gameta. Como assim, Nicolas? Repara aqui, eu tenho essa possibilidade de gameta, tá? 22 cromossomos autossomos mais o cromossomo X, ou 22 cromossomos autossomos mais o cromossomo Y. É heterogamético porque em um gameta existe o cromossomo X, em outro gameta existe o cromossomo Y. Então, se, por exemplo, a gente comparar com este daqui, a única possibilidade de produção de gameta vai ser 22 autossomos mais X. Por quê? Pode ser esse X ou outro X, mas ainda assim será o cromossomo sexual X, beleza? Então, olha só a grande sacada disso para gente. Do cruzamento deste gameta aqui, ou seja, desse gameta que tem um cromossomo X, com esse outro gameta aqui, que só tem também o X, eu vou gerar um indivíduo do sexo feminino. Tá? 22 autossomo mais X, 22 autossomos mais X, 44 autossomos mais XX. Dá um total de 46, sendo que o par sexual é XX, do sexo feminino. Já nesse caso, a gente leva em consideração 22 cromossomos autossomos mais Y e 22 cromossomos autossomos mais X. Vai dar um total de 44 autossomos mais XY, o indivíduo é do sexo masculino. Ou seja, o que isso determina para a gente? Que na espécie humana, quem determina o sexo biológico do filho vai ser o homem. Tá? O indivíduo do sexo masculino que vai doar ou um cromossomo X ou cromossomo Y. Quem determina o sexo biológico do novo indivíduo na espécie humana vai ser o indivíduo do sexo masculino, vai ser o pai. Beleza? Espero que tenha ficado tranquilo isso aqui, gente. Qualquer dúvida, só entrar em contato, por favor. Dando prosseguimento aí,
a gente vai ver o que a gente chama de determinação sexual. Ou seja, esse sistema que a gente usa para a espécie humana é um sistema chamado de sistema XY, tá? Que ele é comum a todos os mamíferos, tá? Assim como nós somos mamíferos, tá? Nós seres humanos, vai ser comum também aos outros mamíferos. E vai ser comum a insetos chamados de dípteros, tá? Se vocês lembrarem, ou não sei se vocês já viram isso, né, mas se não viram, verão ainda, dentro de zoologia, a gente, quando trabalha os insetos, existem ordens diferentes dos insetos, tá? Quando a gente fala de inseto, a gente está falando de uma classe. Lembra lá, você tem o reino Animalia, você tem um filo Artrópoda, aí você tem a classe Insecta ou Hexápoda, tá? Essa classe aí vai ter dentro dela várias ordens, tá? Essas ordens, por exemplo, eu tenho díptero. Os dípteros são mosquitos, tá? São moscas e mosquitos, tá? Esses são os dípteros. Então, mamíferos, moscas e mosquitos, perdão, mamíferos, moscas e mosquitos tem a determinação sexual de acordo com o sistema XY, onde o heterogamético, que é o XY, vai estar relacionado a indivíduos do sexo masculino. Já o homogamético, que é XX, vai estar relacionado a indivíduos do sexo feminino. Beleza? Para qualquer mamífero, incluindo nós seres humanos, para moscas e mosquitos. Já a determinação sexual, quando a gente fala de aves, alguns peixes, alguns répteis e lepidópteros, tá? Lepidópteros são borboletas e mariposas, tá? Também é uma ordem dentro de insetos, tá? Então, mariposas, borboletas, alguns répteis, alguns peixes e aves, eles vão ter uma determinação sexual de acordo com o sistema ZW. Nicolas, mas por que tem essa diferenciação? Repara que aquele que é o heterogamético, ou seja, o ZW, ele vai estar relacionado ao sexo feminino e não ao sexo masculino. O heterogamético para o sistema XY é o masculino. O heterogamético para o sistema ZW é o feminino. Tá? Sendo assim, o homogamético é pro masculino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você estiver considerando, por exemplo, pardal, uma ave aí. Estou analisando os pardais e eu vejo um pardal do sexo masculino. Se o pardal do sexo masculino, ele tem que ter os cromossomos ZZ. Se o pardal do sexo feminino, tem que ter um cromossomo Z e um outro cromossomo W. Beleza? E existe ainda um terceiro sistema de determinação sexual, que ele é característico de outros insetos, tá? De outras ordens de insetos. Aí são as ordens que a gente conhece como ortópteros, hemípteros e coleópteros. Ortópteros, estou falando de grilos, gafanhotos, esperanças e assim, perdão, e afins. Hemíptero, eu estou falando do percevejo, estou falando do barbeiro, beleza? Aquele que a gente estuda, por exemplo, quando fala de doença de Chagas, tá? Que é aquele que é o vetor da doença de Chagas. Coleópteros são besouros, a joaninha e besouros em geral, tá? Então, essas três ordens de insetos aqui, eu tenho o sistema X0. O que é o sistema X0? Eu não tenho heterogamético e monogamético. Eu tenho um único cromossomo comum aos dois sexos. A diferença é que no sexo feminino existem dois desses cromossomos e para o sexo masculino só existe um desse cromossomo. Ou seja, sexo feminino é XX, sexo masculino é X0. Galera, isso daqui foi para relembrar um pouco, tá? Do que a gente já tinha visto a respeito dessas características e conceitos iniciais dentro dessas nossas questões de genética e para introduzir uma nova parte para vocês sobre herança sexual, tá? Numa próxima aula eu vou dar prosseguimento a isso daí e a gente vai ver a diferença do que seria uma herança ligada ao sexo, uma herança restrita ao sexo e uma herança influenciada pelo sexo, tá? Tranquilo, galera?
Qualquer dúvida pode entrar em contato. Um grande abraço para vocês e bons estudos!